Ciência Política e Constitucionalismo. Hoje daremos início exatamente ao constitucionalismo, tá bom? Bom, mas para poder falar a respeito de constitucionalismo, nós temos que entender primeiro uma noção bem rápida do que vem a ser uma Constituição. Então, o que a gente tem que entender? Que a Constituição ela é um produto cultural e histórico, né? Ela vai delinear um momento histórico de determinada sociedade, né? Então, olha só, se ela faz isso, ela é fruto de um movimento conhecido como constitucionalismo, tá? Esse sentimento de constitucionalismo que a gente fala é a maneira pela qual entendemos a Constituição, tá? Segundo o ministro Barroso, o constitucionalismo ele é o resultado último do estranhamento da lei maior na vivência diária dos cidadãos, criando uma consciência comunitária de respeito, preservação da Constituição como um símbolo superior de valor afetivo e pragmático, né? Então essas ideias elas surgiram de um movimento conhecido, como eu falei para vocês, como constitucionalismo. A gente tem que lembrar então que o constitucionalismo falado é sobre a cultura nossa, a cultura ocidental. A palavra constitucionalismo ela é plurívoca. O que é isso? Ela tem vários significados possíveis e nós podemos perceber isso de acordo com o que o professor André Ramos Tavares ele coloca como definição da palavra constitucionalismo. Então, o primeiro significado que ele coloca, ele diz o quê? Que constitucionalismo é um movimento histórico que objetiva a limitação do poder arbitrário, né? Então, ou seja, ele vai se aproximar muito dos direitos fundamentais. Segundo, o constitucionalismo ele é um movimento de imposição das constituições escritas e formais, tá? Terceiro, é um movimento histórico constitucional, ou seja, é um movimento que fala da evolução histórico-constitucional de um determinado estado, né? Exemplo que nós temos o constitucionalismo brasileiro, que já ensejou, vamos dizer assim, 8 constituições, tá? E segundo, constitucionalismo, é o que designa os propósitos mais latentes e atuais para a função e a posição da Constituição em cada estado nas diversas sociedades. Então, no Brasil, nós temos o quê? A construção do Estado Democrático de Direito, perfeito? E o Canutilho, ele já coloca o quê? Que o constitucionalismo, no fundo, é uma teoria normativa da política. Então, olha só, o que nós temos que entender? Que, em síntese, o constitucionalismo ele vem a ser um movimento histórico-cultural de natureza jurídica, política, filosófica e social com vistas a quê? Que vai visar o quê? A limitação do poder e a garantia dos direitos, que levou o quê? A adoção de constituições formais. O que são constituições formais? São as constituições escritas, né? Pela maioria dos estados. Então, só lembrando que Constituição formal é uma Constituição escrita, ok? Bom, então o que é vamos voltar ali, o que é uma Constituição histórica ou material? A Constituição histórica ou material, ela é um conjunto de regras escritas ou costumeiras e de instituições que conformam ou organizam um determinado estado em uma determinada época, tá? A Constituição que nós temos no sentido moderno é a Constituição formal, como eu já disse para vocês, ou a escrita. O professor Canutilho, ele diz que o conceito ideal de Constituição passa por pelo menos 3 elementos, tá? Que elementos são esses? Primeiro,
o documento escrito, formal. Segundo, a garantia das liberdades, que aí nós temos o quê? A previsão dos direitos fundamentais e da participação política do povo, que é o quê? A participação popular no parlamento, né? Vamos colocar assim. Terceiro, a limitação ao poder, que é o quê? A separação dos poderes por meio de programas constitucionais, ok? Bom, o que nós temos que lembrar ainda? Que esse constitucionalismo, esse movimento, né, chamado constitucionalismo, ele teve fases, tá? Então nós vamos ter o constitucionalismo na fase clássica, que aí nós vamos falar dos hebreus, dos gregos e dos romanos. Nós vamos ter o constitucionalismo antigo, que é lá do século XIII até o século mais ou menos XVIII, e o constitucionalismo moderno a partir do século XVIII. E temos ainda o que eles denominam o neoconstitucionalismo, que foi após a Segunda Guerra, e o constitucionalismo do futuro. Tá? Então, o que nós vamos entender, nós vamos falar hoje? Que alguns movimentos constitucionais, vamos dizer assim, foram decisivos para formatar a ideia de Constituição que nós temos no sentido de hoje. Que movimentos foram esses? Primeiro, o constitucionalismo inglês. Segundo, o constitucionalismo norte-americano. E terceiro, o constitucionalismo francês, tá? O que a gente tem que falar um pouquinho do constitucionalismo inglês? O constitucionalismo inglês, ele é historicista. O que é isso? Seus principais documentos históricos, né, que vão dar essa ênfase à história, é a Carta da Coroação de Henrique I, que é denominada de Carta de Liberdades e Garantias do Cidadão, no ano de 1100. A Carta Magna, de 1215, né, que foi inspirada nessa primeira carta da coroação de Henrique I. Então, o que a gente tem que lembrar? Que foi o primeiro documento escrito, esse constitucionalismo inglês, né, foi o primeiro documento escrito onde o rei reconheceu os limites da sua autoridade. Então, a Carta Magna, ela não foi uma constituição, ela foi um contrato de domínio firmado entre João Sem Terra e os barões do reino, chamados também de quê? Os artigos dos barões. Então, na origem das desavenças aí estão questões também tributárias, tá? Até hoje nós vamos encontrar alguns em vigor na Constituição inglesa, tá? Principalmente no artigo 39 dela. Nós temos ainda, como documento constitucional inglês, né, do constitucionalismo inglês, a Petition of Rights de 1628, Habeas Corpus Act, né, de 1679, e o Bill of Rights, que é de 1689. Então, foi o primeiro documento parlamentar. O parlamento, ele impôs a Guilherme de Orange a aceitação da Bill of Rights para que assumisse o trono da Inglaterra em um determinado momento da Revolução Gloriosa. Então, a soberania do parlamento provém exatamente do quê? Desse movimento. Além disso, nós temos o Due Process of Law, que é a Magna Carta, né? Que fala o quê? Nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão ou privado dos seus bens ou colocado fora da lei ou exilado ou de qualquer modo molestado, e nós não procederemos nem mandaremos proceder contra ele, senão mediante um julgamento regular pelos seus pares ou de harmonia à lei do país. Isso aí ainda está em vigor, tá? Então, nós falamos um pouquinho do constitucionalismo inglês. Então, nós vimos que os seus principais documentos históricos foram
a Carta de Coroação de Henrique I, a Carta Magna de 1215, a Petition of Rights, o Habeas Corpus Act e a Bill of Rights, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito dar uma noção geral, né, gente, do que vem a ser o constitucionalismo norte-americano, que é um constitucionalismo estadualista, tá? E quais foram os principais documentos dele? O Pacto de Mayflower, que é o quê? O navio que levou os colonos para a América, a Declaração de Virgínia de 12/6 de 1776, a Declaração de Independência de 4/7 de 76 e a Constituição de 1787, que é a primeira Constituição formal moderna. E o Bill of Rights, que são as 10 primeiras emendas de quê? De 1791, que a gente não pode confundir com aquela lá de cima, né? De 1689. O que nós temos aqui então? Que a ideia de democracia dualista, onde estava presente o direito americano, foi colocada ali, tá? Então, o constitucionalismo americano, ele preconiza a ideia da democracia dualista, ou seja, 2 tipos de decisões, tá? E aí nós temos o quê? As decisões raras do povo, momentos constitucionais e decisões cotidianas dos governantes. Nós temos também as decisões dos governantes se submetem às decisões raras do povo. Nesse sentido, a Constituição é suprema, pois nela o que nós temos? Estão escritas as decisões raras do povo para que não se esqueçam dela, ok? Então, no dito americano estão presentes os princípios intocáveis que protegem o povo de uma maneira eventual, que é a tirania da maioria. Então, nasce a necessidade aí de controle, que é o controle judicial e difuso de constitucionalidade. Nós vamos estudar isso daí depois, eu vou trabalhar com vocês. Que tem a ideia de que não há poderes absolutos e supremos, todos os poderes vêm da Constituição, e esta, né, a Constituição, ela equilibra os poderes através dos checks and balances. Então, olha, tem na Constituição o modelo federal de Estado, junto com o que nós chamamos e estudamos também que é o presidencialismo. Ok, gente? Então, por hoje é só. A partir de amanhã nós vamos falar sobre o constitucionalismo francês. Grande abraço para vocês.